E aí, galerinha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula aí então. E a gente parou aí então em ligações químicas. Então, você conhece uma emulsão? Se você já utilizou um creme, um hidratante, então você conhece. Emulsões são misturas de dois líquidos imissíveis, tá? Imissíveis. Já ouviram falar em emulsificantes? Então, ó, imissíveis como água e óleo. Água é uma estrutura com moléculas polares e o óleo é composto por moléculas apolares, ou seja, moléculas que têm eletronegatividade ativa e moléculas que possuem eletronegatividade não ativa. Dessa forma, na fabricação dos cremes, cada parte, a aquosa e a oleosa, é dividida em fases. Se a emulsão for óleo e água, a fase chamada contínua será a água, e a fase oleosa estará dividida em glóbulos que ficam dispersos na água, e esses glóbulos são tão pequenos que o óleo parece estar solubilizado na água. Já na emulsão chamada água e óleo, a fase contínua é oleosa e a aquosa se encontra em forma de glóbulos dispersos no óleo. Se colocarmos óleo em copo com água, né, aquela experiência tradicional que todos conhecem, veremos que a tendência é das duas ficarem o quê? Separadas, né? Dessa forma, para o creme não separar em duas fases, se adiciona-se um composto chamado emulsificante. Diga-se de passagem que é algo utilizado muito para o sorvete, que aumenta o que? A estabilidade cinética das moléculas, fazendo com que elas não se separem, tá? Então é aquilo que dá aquela liga, né? Dá aquele formato do creme aí, você, né, mulher que em maioria utiliza, né? Mas o creme ele faz, né, esse trabalho, né, com uma emulsificação acontecendo o que? Ocorre com que ele fique junto as duas fases. Mas vamos ver aí, ó. Primeira questão aí que a gente tem que ver é que, número 1, ó, o que determina a possibilidade de uma substância se dissolver em outra? O que é que determina isso? Olha lá. O que determina? Você sabe? A resposta é a polaridade nas moléculas que estão envolvidas. Então, a polaridade das moléculas que estão envolvidas. Isso determina o quê? A possibilidade de uma substância se dissolver em outra. Tá? Por que a água e o óleo não se misturam? Essa eu sei que você sabe. Por quê, pessoal? Simplesmente porque são substâncias cujas suas moléculas possuem polaridades diferentes. Tendo a água moléculas polares e o óleo moléculas apolares. Então a água ela tem moléculas polares. Já o óleo possui moléculas não polares ou apolares, tá? Cite uma substância que se dissolve em água. Que polaridade deve apresentar as moléculas dessa substância? Então nós temos, tá? O açúcar que se dissolve na água. Nós temos o sal que dissolve na água, né? Entre vários itens aí, tá? 4. Nas emulsões, qual a função da substância emulsificante? Fazer, como o texto anterior já diz, né? Fazer com que a fase óleo e água não se separem. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Sustentabilidade aí. O vazamento de óleo ou dos oleodutos, refinarias ou navios petroleiros é um dos grandes pesadelos para os ambientalistas. Tá? Os danos causados ao meio ambiente são muitos deles até irrecuperáveis. Todos esses desastres seriam muito maiores se a água e o óleo fossem miscíveis, ou seja, se misturassem, né? O que ajuda a conter esses vazamentos é o uso de barreiras de contenção, que retêm o óleo na superfície da água. Água e óleo não se dissolvem entre si por possuírem diferença na polaridade das suas moléculas. As moléculas de água
são polarizadas e as de óleo são apolares. Então a água e o óleo eles não se dissolvem em si, né? Porque tem essa diferença da polaridade. As moléculas de água elas são polares, a de óleo é apolar. Então, às vezes, acidentes com derramamento de petróleo, né? Vários nichos ecológicos são destruídos e vocês já devem ter acompanhado, acredito eu. Vamos lá então. Geometria molecular. Acompanhe aí na apostila, eu vou usar como referência aqui, mas acompanhe na apostila que vai estar maior aí para vocês, tá bom? Então, ó, muitas moléculas apresentam átomos distribuídos no espaço projetando formas geométricas, definidas de acordo com a quantidade de elétrons envolvidos nas suas ligações. Existem moléculas de geometria trigonal plana, tetraédrica, piramidal e muito mais aí, né? A geometria molecular surgiu para elucidar o modo como os átomos de uma molécula se encontram, dispostos no espaço. Conhecer a geometria molecular é imprescindível para entender as propriedades dos compostos como solubilidade, temperatura, difusão e também de ebulição. Os químicos Ronald Gillespie e Neil Roman aperfeiçoaram na década lá de 1960 a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, com base no fato de que os pares de elétrons ligantes ou não existentes ao redor de um átomo central de uma molécula tendem a se afastar o máximo possível por apresentar cargas de mesmo sinal, ou seja, quando os sinais é igual a o que? Eles se repelem, né? Pode-se entender a teoria de Gillespie e Roman com o auxílio de balões de festa, uma vez que eles tendem a se distanciar o máximo possível uns dos outros quando amarrados, né? Para facilitar essa visualização da geometria, seguem-se 3 passos. Escrever a fórmula eletrônica, composto, verificar o número de pares de elétrons existente ao redor do átomo central, as nuvens eletrônicas, e escolher o modo geométrico para os pares eletrônicos de tal maneira, tá? De tal maneira que a distribuição entre eles seja a maior possível, tá? Então vamos lá, nós temos aqui, ó, número de nuvens eletrônicas, né? A orientação espacial e os exemplos. Então eu tenho ali, ó, nuvem 1, orientação espacial linear, exemplo, né? 2 hidrogênios ali. Aqui, nuvens eletrônicas 2, linear, então eu tenho 2 oxigênios e um carbono. Aqui, ó, triangular, né? O nosso conhecido aí trióxido de enxofre, né? Perdão, aqui só tem 2, não seria de óxido, né? Então, 2 moléculas de oxigênio e uma de enxofre. E a tetraédrica, né? 4 hidrogênios e um carbono. Aí, tá? Então, ó, recordar que o modelo geométrico é definido pelo número de pares de elétrons, embora a geometria molecular seja definida apenas pelos átomos unidos ao átomo central, desconsiderando aí os pares de elétrons que não são ligantes. Então eu tenho cloreto de hidrogênio, gás carbônico, né? Entre outros aí na parada. Então, ó, fórmula eletrônica, ó, HCl, tá? Daí eu tenho 2 nuvens, por exemplo. Então eu tenho, ó, aqui cloreto de hidrogênio, hidrogênio mais cloro, tá? E aqui eu tenho gás carbônico, né? 2 nuvens aqui embaixo, ó. Distribuição dos pares dos elétrons. Então eu tenho uma molécula diatônica e eu tenho um segmento de reto. Então aqui ele fala um pouquinho sobre essa área espacial, que é o que a gente tinha comentado, que cada elemento ele tem caracteristicamente o seu espaço, né? E a geometria ela cuida das formas, né? A maneira que é disposto esses meus elementos, né? Então isso são coisas que vocês vão pegando à medida que vocês vão vendo mais e mais, né? Vai ficando mais habitual. Aqui, ó, ainda continua minha tabela ali, ó. Então eu tenho a molécula lá na próxima página, na página 28, eu tenho assim, ó, eu tenho o formol, que é composto por 3 nuvens, né? A distribuição dos pares de elétrons são triangular, a geometria é uma molecular, trigonal plana, né? O dióxido de enxofre, agora sim, são 3 nuvens, triangular, angular, o metano, 4 nuvens, né? Tetraédrica, depois a amônia, 4 nuvens, tetraedro, piramidal, e a água, né?
4 nuvens, tetraedro e angular. Então é a fórmula eletrônica, a distribuição dos meus pares de elétrons e a minha geometria molecular. Tá? Por meio da geometria molecular, ainda é possível verificar o ângulo entre os ligantes. Qualquer molécula diatômica tem geometria linear. Então, as moléculas lineares têm um ângulo de 180 graus em base. Na geometria trigonal plana, o ângulo é de 120 graus. Já na tetraédrica, 109 graus e ponto 28. Na molécula da água, por exemplo, de 104,5 e na amônia, né, 107 graus. É possível determinar essa geometria molecular em compostos que não obedecem também à regra do octeto. A gente aplica a teoria de repulsão eletrônica. São exemplos as moléculas do pentacloreto de fósforo, o hexafluoreto de enxofre e aí vai. Então, olha lá, ó. Uma molécula, né, com pentacloreto de fósforo apresenta geometria bipirâmide de base triangular. Tá? E a molécula do hexafluoreto de enxofre apresenta geometria também de base quadrada ou octaédrica, né? Então são esses elementos compostos mais robustos, cheios, né? Ó, polaridade dos compostos. Nós temos, vamos analisar três aí. Gás hidrogênio, o gás cloro e o ácido clorídrico. Então, ó, a fórmula estrutural plana desses compostos é, ó, H2, né, HH, cloro e HCl, né, hidrogênio e cloro, tá? Simples assim. Então, ó, vamos lá. As ligações nesses compostos são covalentes, portanto, ocorrem o quê? O compartilhamento dos elétrons pelos átomos da ligação. Quando os átomos ligantes são iguais, os elétrons compartilhados tendem a ficar em região intermediária entre os dois átomos, né? H e H e Cl e Cl. Quando, porém, os átomos da ligação são diferentes, é comum o par eletrônico ser atraído com uma maior intensidade. Então, por um dos seus átomos, o mais eletronegativo torna uma ligação covalente polarizada. Tá? Então, aqui a gente vê uma representação disso. Ó. A seta indica o deslocamento do par de elétrons nas ligações. Então, eu tenho os sinais que representam menor e maior densidade eletrônica, respectivamente. Então, observe que o elemento mais eletronegativo ele apresenta uma maior densidade eletrônica. Assim, a molécula, como do exemplo, a região do cloro ela fica com carga elétrica negativa e a região do hidrogênio fica com carga elétrica positiva. Lembramos que a eletronegatividade é a propriedade na qual um elemento tende a atrair para si o par de elétrons que compartilha com outro átomo numa ligação covalente. Lembrando que todos os organismos orgânicos, todos os elementos orgânicos, eles fazem ligações covalentes. De forma geral, pode-se considerar a sequência decrescente da eletronegatividade. Então nós temos uma escala, galera, tá? Nós temos uma escala que define então essa eletronegatividade em si. Então eu tenho dos metais, ó, tá? Por exemplo, então aí cada qual tem uma escala, uma eletronegatividade maior ou menor, por exemplo, tá? A gente já vai entender melhor isso aí, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então existe uma escala para isso, beleza? Ó, polaridade das ligações covalentes, ó. A polaridade das ligações está diretamente relacionada com a diferença da eletronegatividade de átomos ligantes. Então, por exemplo, quando a ligação é entre dois átomos, tá, que apresentam a mesma eletronegatividade dos átomos ligantes. Então, quando essa ligação é entre esses dois átomos que apresentam essa mesma eletronegatividade, seus elétrons serão igualmente atraídos pelos núcleos. Logo, essa ligação denomina-se covalente apolar. Tá? Observe o exemplo do gás hidrogênio aí. E eletronegatividade do hidrogênio igual a 2,1. Ó. Eu tenho dois hidrogênios. Tá? E a sua eletronegatividade é igual a 0. Cada um com 2,1. 2,1 menos 2,1 é igual a 0. Ou seja, a ligação ela é covalente apolar. Já para o gás oxigênio, eu tenho o seguinte,
Mesma formação, 3,5, 3,5. Nesse exemplo, também é apolar. Por quê? Átomos que apresentam eletronegatividades diferentes acabam formando uma ligação polarizada, pois ocorre deslocamento dos elétrons no sentido do elemento mais eletronegativo. Essa ligação denomina-se covalente polar. Então, quando é igual a zero, apolar. Se há uma diferença de valores, polar, tá bom? Essa ligação denomina-se covalente polar. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior essa polaridade de ligação, maior essa sua atração. Observe então o exemplo do ácido sulfúrico. Ó. O ácido sulfúrico, a gente segue aí. Ó. O hidrogênio 2,1, o enxofre 2,5. Tá? 2,5 menos 2,1 é igual a 0,4. Ou seja, é maior que zero, tá? Seguindo esse raciocínio anterior, então, essa ligação ela é covalente polar. Beleza? Já nas ligações iônicas, há íons positivos, os cátions, né? E os negativos, que são os ânions. Sempre ocorre formação de polos. Toda ligação iônica, portanto, tem caráter polar. Ó, perguntinha de prova, perguntinha charada, perguntinha que cai em tudo aí. Toda ligação iônica, ela é polar. Beleza? Porque sempre eu vou lidar com os meus cátions, lembra lá? E com os ânions, né? Cátions positivos, ânions negativos. Sempre ocorrendo a formação dos meus polos. Toda ligação iônica, ela tem caráter polar. Observe no esquema a seguir, ó. Nós temos diferenças aí de eletronegatividade em relação aos tipos de ligações que eu tenho. Então eu tenho apolar, igual a zero, né? Polar, maior que zero, e iônica numa escala mais alta, tá? Polaridade das moléculas, ó. É possível classificar as moléculas em polares e apolares. Se elas sofrem orientação na presença de um campo elétrico, são moléculas polares. Se não sofrem orientação na presença de campo elétrico, são apolares. Também é possível trabalhar com polaridade adotando o conceito do momento dipolar resultante. Então eu tenho molécula apolar, né, que é igual a zero, e molécula polar diferente de zero. Lembre-se, um vetor sempre apresenta direção, sentido e módulo. Assim, devemos sempre verificar a polaridade das moléculas analisando os vetores das ligações covalentes entre átomos ligantes e a resultante desses vetores, levando ainda em consideração a geometria molecular, tá bom? A tabela a seguir apresenta alguns exemplos da análise da geometria e da composição de vetores. Para o quê? Determinar a polaridade ou não de uma molécula. Então, nós temos ainda outra tabelinha aí, ó. Exemplo, ó, gás cloro, tá? Que são duas moléculas de cloro. Ela tem a geometria linear, a restante do momento vai ser igual a zero, ou seja, ela é polar. E aí nós temos outros exemplos, né? Cloreto, gás carbônico, cianeto de hidrogênio, a água, a amônia, o metano, cada qual com a sua polaridade ou apolaridade. Forças intermoleculares e propriedades físicas dos compostos. Então vamos lá. Até agora foram apresentadas as ligações entre átomos, denominadas iônica, covalente e metálica. Tais ligações são, na verdade, forças que atuam entre os átomos e se mantêm unidos, beleza? Eles também são chamados de forças intramoleculares. No entanto, existem forças intermoleculares que mantêm as moléculas o quê? Unidas, né? Juntas. Essas forças explicam o fato de uma mesma substância molecular ser encontrada em três estados físicos, seja ele sólido, seja ele líquido e seja ele gasoso. Então eu tenho moléculas bem organizadas num retículo, né, no exemplo aí. Eu tenho já moléculas com um grau menor de liberdade, tá? E moléculas com um grau maior de liberdade. Então, tudo vai da minha atração molecular. E isso define o formato de tudo, né? Então, ó, quanto maior for a força que se une às moléculas, maior vai ser a tendência de elas permanecerem juntas.
Assim, uma estrutura com moléculas fortemente unidas caracteriza o estado sólido. Se as forças intermoleculares forem mais fracas, mas ainda assim mantiverem as moléculas com energia cinética, a vinculação entre elas tem seu estado líquido. Então, olha que legal. Isso vai partir do pressuposto que me dá os meus estados, né? Então, ó, quando a estrutura delas estão bem unidas, né, fortemente concretas, eu tenho um estado sólido. Quando essas forças intermoleculares elas estão fracas, né, mas ainda elas mantêm ainda uma energia cinética, uma vinculação, né, entre elas, a gente tem um estado líquido. E quando elas estão quase nulas, quando elas não são dotadas de uma grande energia cinética, ou seja, um alto grau de agitação, isso caracteriza o estado gasoso. Tá? Exemplo muito fácil de se observar isso é o da água, substância que pode ser encontrada em 3 estados físicos. Então eu posso ter o H2O sólido, eu posso ter o H2O líquido e eu posso ter o H2O gasoso. Forças de Van der Waals, também conhecidas como forças de polo induzido ou forças de London, ocorre apenas entre moléculas que são apolares, que apresentam elétrons distribuídos de maneira uniforme. Dessa maneira, pode ocorrer em determinado momento por ação, tá? Em determinado momento pode ocorrer por ação de fatores como temperatura, pressão, o acúmulo dos elétrons, tá? Ao redor de um dos átomos, provocando que a formação de um dipolo instantâneo nessa molécula. Essa deformação de nuvem eletrônica pode ser explicada pela aproximação de 2 ou mais moléculas suficiente para criar o que? O dipolo induzido. Beleza? Então vamos lá. Ó, as forças de polo induzido são muito fracas e atuam entre as moléculas em determinadas condições. Deixando de existir tais condições, essas forças desaparecem. Explica-se com isso, por exemplo, o gelo seco. Ele é formado por um dióxido de carbono no estado sólido. Como se sabe, o dióxido de carbono ele é um gás, pois sua molécula é linear e apolar. Então, ó, OCO. Assim, não existem forças que unam essas moléculas. O que justifica ainda o fato dessa substância se apresentar num estado gasoso. Em baixas temperaturas, é possível criar um polo induzido, que atrairia como moléculas as outras, deixando substâncias no estado sólido. Aumentando a temperatura, desfaz a força e as moléculas voltam ao estado gasoso. Assim produz o efeito de gelo seco em shows, como vocês podem ver, né, em vários lugares. Não agora, porque estamos de quarentena e não temos shows mais. Forças de dipolos permanentes. Nas moléculas polares, eu tenho dipolos permanentes. Elas se orientam de forma que o polo positivo de uma molécula fique voltado para o meu polo negativo de outro. Tal qual ocorre com os ímãs que se atraem, né? Essas forças são bem mais intensas quando comparadas às forças de polos induzidos. Então, é a mesma mecânica, gente, daquilo que vocês já viram em física, que vocês viram em ciências, que vocês vêm vendo desde que vocês são pequenos alunos notáveis, né? O conceito é o mesmo, né? Positivo com negativo, atração, positivo com positivo, repelência, negativo com negativo, repelência, tá? Então as forças são permanentes, elas se dominam de polo ou simplesmente forças de polo, tá? Então quando existem forças contrárias, elas, ó, se unem, né? Vamos lá. Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são um caso particular de força de polo permanente. De polo permanente entre as moléculas, tá? Polares são muito mais intensas e ocorrem em estruturas que apresentam hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, ou seja, há elementos muito eletronegativos. As ligações de hidrogênio são forças que saem, né, dos meus compostos seguintes em direção a um elemento muito eletronegativo. Outra característica importante se diz respeito à presença de ligações de hidrogênio, é a tensão superficial da água.
nas quais as moléculas da superfície do líquido só são atraídas pelas moléculas abaixo e das laterais, tendo como consequência maior atração e criando uma espécie de película, né, sobre a superfície de um líquido. Já veremos um exemplo disso. Então eu tenho aqui, ó, ponte de hidrogênio na molécula de água. Notem que eu tenho várias pequenos H2Os aí. Então, ó, vamos lá. A tensão superficial possibilita que pequenos insetos, objetos flutuem no líquido sem que essa película ela se rompa. Vocês já viram isso, cara? Que legal, né? Então, ó, além disso, a tensão superficial do líquido é o que faz atingir o menor volume possível, motivo pelo qual formam-se as gotas. Então, ó, devido à tensão superficial, pequenos insetos eles podem caminhar na superfície. Eles andam sobre as águas, cara. Porque há um contato leve, mínimo, que faz com que eles tenham, né, sustentabilidade de andar sobre a água. Então o líquido, né, ele vai atingir um menor volume, né, ou seja, o motivo principal pode formar até gotinhas, né, nas patas aí, tá? Então existe uma tensão superficial que faz com que os insetos flutuem nesses líquidos, né, e a película, né, ela não se rompe, né, eles não afundam. Agora vai, né, nós lá que não vamos dar conta, né? Então é possível ainda, página, olha cara, já estamos quase fechando aí, né? Foi bem curto aí, né? Esse conteúdo. Então é possível, eu não vou me alongar, né? Eu falei que ia fazer 1 hora relógio, mas não vou me alongar, porque esse outro tempo seria para a gente fazer as atividades, né? Então eu vou deixar para vocês, beleza? Daí nós corrigimos na outra aula, fica melhor, tá? Então é possível comparar as forças intermoleculares da seguinte forma: intensidade das forças de polo induzido, de polo permanente, ligações de hidrogênio e aumento da intensidade das forças intermoleculares. Então eu tenho, ó, temperaturas de fusão e ebulição. O tipo de força intermolecular e o tamanho das moléculas são os principais fatores que influenciam as temperaturas de fusão e ebulição de um composto. Quanto maior a força intermolecular, mais unidas suas moléculas e, portanto, menor a sua energia cinética. Logo, para mudar de estado físico, deve-se aumentar a energia cinética das moléculas, diminuindo a força de atração entre elas. Moléculas unidas por forças intermoleculares muito fracas, como o dipolo induzido, Van der Waals ou London, tendem a ser gases ou são líquidos muito voláteis. Isso depende, claro, da minha massa molecular, ou seja, do tamanho da minha molécula. Moléculas muito grandes com grande massa molecular necessitam de maior energia para aumentar seu grau de agitação e assim mudar de estado físico. Quanto mais intensa a força intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição da substância, ok? Então, por exemplo, a água possui força intermolecular por ligações de hidrogênio, enquanto o éter possui a dipolo-dipolo. Então eu tenho temperatura de ebulição, 100 graus Celsius e 36 graus. Quando as moléculas se apresentam do mesmo tipo de força intermolecular, a gente analisa o tamanho dessa molécula. Quanto maior a sua massa molecular, maior essa temperatura de ebulição, pois aumenta a quantidade de energia necessária para romper essas interações entre as moléculas. Então, ó, temperatura de ebulição, né, CH4 menos 161, C2H6 menos 80. É muito importante salientar que durante esse processo de mudança de estado físico, o que se altera ou rompe são as forças intermoleculares e não as ligações covalentes. Tá? Quase fechando aí. A solubilidade, propriedade que depende diretamente da polaridade das substâncias, água e álcool, se misturam porque ambos são polares. Já a água e a gasolina não se misturam, pois apresentam polaridades diferentes. Por isso é comum considerar que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar tende a dissolver substância polar. Substância polar tende a dissolver substância apolar. A mistura entre água e álcool é homogênea, pois elas se dissolvem entre si. Já a mistura entre água e óleo é heterogênea, né? Apresentam duas fases distintas, uma vez que não se dissolvem. Então vamos lá para a conexão aí. Física.
O comportamento dos óleos lubrificantes no motor de um automóvel, dos aditivos, podem ser misturados para aumentar a vida útil do motor. Ao mesmo tempo, potencializam sua eficiência e envolve o estudo da polarização molecular da substância. Este é um exemplo das muitas pesquisas envolvendo essas propriedades físicas e químicas das substâncias, que determinaram muitos avanços nessa construção das máquinas, né? Cada vez o que mais sofisticadas, levando o ser humano a ocupar outros espaços do planeta, aumentando o que? A produtividade das indústrias. Caso queira ver um conteúdo legal aí, Folha de Estado de São Paulo Online, dezembro de 2002, entende o desastre ambiental provocado pelo Prestige, lá na Espanha, tá? E agora, galerinha, vamos lá, né, meu povo? Atividades, né? Página 33 e página 34. Ok? Página 33 e página 34. Então o professor dessa vez vai deixar a bronca com vocês. Vocês têm 15 minutos aí para fazer essas atividades e daqui a 15 minutos o prof vem com uma correção. Beleza? Fechou?
Tchau!